Bom, pessoal, vamos com a parte número 2 desta videoaula, né? Então, vamos falar agora de circunferência. Então, problema número 1. Então, primeiro que nada, né? Vamos fixar um ponto no plano cartesiano. Então, lembra que estamos usando R2 como modelo aritmético de um plano. Então, estamos olhando o ponto P, estamos enxergando ele como um par ordenado. Então, P é um par ordenado. Então, no plano cartesiano, fixa um ponto, fixa um par. E fixa também um segmento de certo tamanho. Então, para que tu fixe uma ideia, né? Aqui na figura tu está vendo um compasso. Tu está vendo um compasso, não é verdade? Então, vamos supor que isso aqui seja um compasso. Isso aqui são os braços do compasso, né? Não sei como falar em português isso aí, um compasso. Então, vamos supor que quando tu abre os braços do compasso, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui são extremidades de um segmento de recta. E vamos supor que esse segmento de recta tenha certa medida. Então, essa medida seja 2,63 unidades. Então, vamos lá. Não interessa por enquanto esse número, interessa que esse segmento aqui tenha uma certa medida. Então, vamos supor que tu fixou um ponto no plano, né? Vamos supor que tu está no plano cartesiano. Vamos supor isso aqui. Está aqui no eixo X. E isso aqui é eixo Y. Então, esse ponto aqui está fixado, o ponto P. Tu fixa um tamanho de um segmento de reta, isso aqui, né? Digamos, então, que tu tem um compasso. Tem um compasso. Esse compasso aí. Que quando tu abre os braços do compasso, esses braços determinam um segmento de recta com certo tamanho. E a pergunta é, olha, pergunta natural que tu te pode fazer o seguinte, olha, será que existe um ponto no plano? Será que existe um ponto no plano cartesiano cuyo de tal forma que isso aqui se tenha, o sea, que se tenha que o segmento de recta que ligue P com esse ponto específico, né, se é que existe, tem tamanho igual ao tamanho do segmento que tu fixaste. Então, vamos lá. Foi fixado um ponto no plano cartesiano, foi fixado um segmento com certo tamanho, e a pergunta é, olha, será que existe um ponto no plano de tal forma que o segmento de recta que ligue P com esse ponto tenha medida igual àquela de meu segmento fixado? Essa é a pergunta que tu quer responder, né? Então, olha só. Primeira resposta que vem na cabeça. Esse ponto que está aqui, não pode ser P. Porque nesse caso, P com P, ou seja, não há um segmento de recta que ligue P com P. Nesse caso, os segmentos se degeneram em um ponto. E um ponto tem tamanho zero. Então, Q não pode ser P. Agora, será que Q é um ponto do plano que fica por aqui? Não, então tu diz que não. Acho que não, né? Porque o segmento de recta que liga P com Q, visualmente, né? Você percebe que tem um tamanho maior que aquele que foi fixado. Olha aquele aqui. Beleza. Então vamos lá. Aí tu começa a te perguntar, será que existe pelo menos um ponto no plano cartesiano cuyo segmento de recta que liga esse ponto com o ponto P tenha tamanho igual àquele que foi fixado? Então a primeira resposta que vem na cabeça é que sim. Então olha só. A resposta número 1, vamos fazer a leitura dela, né? E uma vez que eu faça a leitura, a ideia é que tu consiga, né, colocar num desenho a minha resposta. Então, geometricamente, é claro que existe pelo menos um par ordenado que representa o extremo de um segmento de recta, tendo P como seu outro extremo e cuja medida coincida com E. Então, esse tipo de coisa tu tem que te treinar. Olha só, é um párrafo de quantas linhas? Uma, duas, três, quatro linhas. Então, essas quatro linhas tu tem que colocar num desenho. É um tipo de treinamento que tu tem que fazer para que consigas, né, traduzir de português para a geometria. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar o GeoGebra.
Ok. Estoy pronto. Vamos lá. P está fixado, olha aqui. Ó. Se eu estou em GeoGebra, já eu montei a atividade. P é um ponto qualquer, mas quando eu dei isso de movimentar ele já é o que o matemático diz, ficou fixado. Pronto. É aquela coisa, P um ponto fixado. Ou fixe um ponto P do plano. Então ele tu não movimenta mais ele. Quando dizem P um ponto qualquer, então tu dizes ele, P um ponto qualquer. Então pode ser qualquer ponto do plano cartesiano, mas uma vez que tu para de movimentar ele, significa fixa um ponto P. Beleza? Agora eu pego um compasso aqui, mira, esse é o desenho, a imagem de um compasso. Esse eu criei em GeoGebra aqui, um objeto que representa um compasso. Aqui eu fixei. Então, olha só, movimento isso aqui. Infelizmente, ele cresce, né? Então, mas a ideia é essa, né? A ideia é que, olha só, eu abro os braços do compasso e esses braços determinam um segmento de recta. Agora eu dei separadinho esse compasso. E esse segmento aqui, né, tem certa medida, onde o GeoGebra me está dando um número, né, que representa a medida desse segmento aqui. E a ideia é que eu quero encontrar, olha só, um ponto do plano, de tal forma que o segmento de recta que liga esse ponto com P tenha medida igual que isso aqui. Então, olha só, aqui tem a ferramenta ponto aqui, ponto. E aqui eu coloco um ponto. Pá. Então, eu vou mudar de nome desse ponto aqui, vou chamar de R. Então, tu diz aqui, opa, então tu tem que desclicar isto aqui e ir aqui. Pá, mover, pá, pá, ok. Então tu dices, no, ¿será que ese punto serve? Entonces tú dices, no, no serve porque olha aquí. Tú creas un segmento de recta aquí, pa, pa. Ese segmento aquí, cuando tú comparas ese segmento con ese cara aquí, tú dices, opa, no, no es posible que ese cara aquí tenga el mismo tamaño que ese cara aquí. Ahora, también no es posible, por ejemplo, si R fica aquí. Tú dices, no, no, también no. ¿Eh? Entonces, eso, evidentemente R no puede ser P, porque en ese caso no hay segmento de recta que ligue P con P, né? Ese será un punto. Beleza. Então, qual é a ideia? R tem que ser um ponto distinto de P. Não é verdade? Agora, P e R determinam uma linha. Beleza? Então, eu vou tirar esse ponto R. Vou tirar esse segmento aqui. Pronto. Então, tu tem que pegar pontos sobre uma linha. Por exemplo, esse pontinho Q que está, esse pontinho Q e P determinam uma linha. Agora, eu quero saber o seguinte: se sobre essa linha existe um ponto, de tal forma que o segmento de recta que ligue P com esse ponto tenha essa medida. Então, aí tu diz, opa, qual é a estratégia? Olha aqui, você cresceu, né? Mas a estratégia seria, coloca um ponto aqui, coloca esse carinha aqui, opa. E aí tu leva o compasso. Infelizmente ficou feio, né? Mas a ideia seria essa aqui, abro o compasso, abro aqui e coloco o pontinho aí, pá. Então, nesse caso, sim. Aí tu diz, opa, eu posso construir, sim, um ponto, né, sobre essa linha que tenga misma, que tal que un extremo de un segmento de recta cuyo otro extremo es P. Y ese segmento aquí tiene la misma medida que hizo aquí. Entonces, geométricamente es claro, ¿no? Olha só. Eu vou pegar outro ponto que aqui. Esse pontinho que sobre a outra linha, né? Eu movimentei o pontinho aqui, eu estou movimentando. Então a linha é distinta aqui, ó. Essa linha aqui era distinta daquela que estava por acá. Essa linha aqui determinada por esos dos puntos, tiene un punto que es extremidad de un segmento de recta cuya otra extremidad es P y cuyo tamaño coincide con ese cara aquí. Entonces, ese segmento aquí tiene tamaño 3.6, 3.6 que coincide con eso aquí. Ahora, si yo mudo el tamaño, si yo abro más ese brazo aquí,
Agora tenho um segmento de tamanho 4,57. E eu quero me perguntar o seguinte, olha, eu vou construir uma linha que passe por P. Será que sobre essa linha existe um ponto que, de tal forma que sea o extremo de un segmento de recta cuyo extremo sea P y cuyo tamaño sea eso aquí? Sí, siempre há puntos que tengan, siempre há puntos que tengan esa propiedad, ¿no? Eso leva o compasso, fazer coincidir um dos pontos do braço do compasso com P, e o outro ponto, né, coincidiria com esse ponto aqui, né, que é a extremidade de um braço do compasso. Então, geometricamente, é claro que sim há pontos que têm essa propriedade, né, que eu estou pedindo, né, na leitura. Voltamos na leitura. Então, essa seria a resposta a essa pergunta aqui, a isso aqui. Então, existe sim. Lembra que isso aqui representa, na primeira aula eu falei disso, né? Isso aqui representa quê? Olha só. Então, P e Q determinam uma linha reta. Essa linha que vocês estão enxergando aí. Vamos supor que seja essa linha aqui. Beleza, então esses dois pontos aí estão sobre essa linha LPQ. LPQ. Beleza, então sobre essa linha é um segmento de recta. Ese símbolo representa un segmento de recta con extremidades PQ y a vez también representa a medida do segmento. Então, o que eu estou falando é que esse ponto que aqui está sobre essa linha e é extremo de um segmento de recta, o que tem extremo P e com medida coincidendo com isso aqui. Beleza? Ok. Então a resposta é que sim, e tem outra resposta. Esse negócio aqui pode se transformar numa expressão matemática en coordenadas. Vamos lá. Entonces, responder esa pregunta 1 equivale a se responder si existe un par no plano tal que isso aqui sea verdade. Agora, tu dices, por quê? Por que isso deve acontecer? Ah, lembra aqui, ó. Aliás, eu vou usar uma... Então, vamos lá. Digamos que tu tem aqui o plano cartesiano. E digamos que aqui está P. Aqui está a coordenada P1, aqui está a coordenada P2. E aqui está Q. Aqui está Q1. E aqui está Q2. Segmento aqui de recta. Aí, né, ficou de tarefa, né, provar que nós podemos conseguir, né, o tamanho desse cara aqui. Se eu sei que tem esse tamanho aqui, opa, é melhor usar preto aqui, opa, né? E isso aqui nós chamamos de PQ. Para calcular de PQ, né, tu tem que fazer a raiz quadrada faz a diferença entre a primeira coordenada de P com a primeira coordenada de Q, pega o quadrado disso, agora suma a seguinte diferença. Agora faz P2 menos Q2, pega o quadrado disso, suma esses dois quadrados e pega a raiz. Esse número aí em particular, né, representa o tamanho do segmento de recta que liga P com Q. Isso aqui é que é dPQ. Então eu quero saber se existe um ponto no plano. Então, a pergunta é, existe Q1, Q2 no plano tal que dPQ igual a R. Ya sabemos que sí existe. Ya sabemos que sí existe. ¿Por qué? Porque, olha só. Vou repetir. Aqui está P. Digamos que aqui tu pega um segmento de recta com certa medida, R. Né? E como estava no desenho, era isto aqui. Ó. Opa, deixa ver. Isso aqui, ó.
Aqui era o braço. Aqui era o braço do compasso. Eu não chego até o final, porque eu vou fazer o seguinte. Então eu disse o seguinte, ó, pega esse segmento aqui, leva aqui, pá, ou seja, faz coincidir, faz com que coincida, né? Olha só. Uma das pontas, opa, vou tirar esse aqui. Atrapalha tudo, cara, pera. Vou tirar esse azulzinho aí. Pronto, vou levar aqui. Pá. A outra pontinha aqui, tu chama de quê? Então essa pontinha aí, ela corresponde com um ponto do plano, né? Y ese punto, tú dices que es un punto que, entonces geométricamente parece claro que sí, que por lo menos existe un punto que es extremidad de un segmento, que tiene extremidad de K y tiene extremidad de P, y cuyo tamaño coincide con ese R. Agora, além disso, né, eu mostro as coordenadas de um ponto que satisfaça essa condição. Por exemplo, esse ponto aqui, de coordenadas, de primeira coordenada P1 y segunda coordenada P2 menos R, satisfaz essa condição aqui. Satisfaz essa condição aí. Por quê? Então, olha só. Digamos que tu tem aqui P1. P é dado. P é dado. Tem coordenadas P1, P2. Agora, eu disse que Q1, a primeira coordenada de P é P1. Então, coincide com a primeira coordenada de P. Vamos lá. Agora, pega P2 menos... Ah, então pega P2, né? Pega P2 menos P2 menos R. Aqui, pego aqui um quadrado. Aqui faço a operação. Isso aqui dá zero. E o quadrado de zero é zero. Pronto. Esse cara aqui com esse cara aqui dá P2 menos P2, zero. E esse negócio aqui com esse negócio aqui é o negativo de menos R. Que é o R. Então, isso aqui te dá R quadrado. E raiz, né? O sea, porque todo isso estava em raiz. Agora, como isso aqui te dá módulo, matemática básica. A raiz quadrada de R quadrado te dá um módulo de R. Um módulo. Agora, como R é positivo, isso aqui é R. Portanto, eu encontrei um par no plano com primeira coordenada igual à primeira coordenada de P. A segunda entrada seria a segunda entrada de P menos o R. E esse par satisfaz a condição de que esse aqui. Então, sim, encontrei um par e provei analiticamente que esse par satisfaz essa condição. Não é simplesmente uma coisa geométrica. Agora sim, coloquei um par e provei que analiticamente ele satisfaz essa condição. Já não preciso de enxergar nada. Aí tu te pergunta, bom, será que existem mais pares que satisfaçam essa condição? Aí eu deixo que tu pense um pouquinho, né? E te pergunte se existe outro par ou não existe outro par que satisfaça a condição. Vou deixar por aqui. Y yo espero grabar más tarde otra pequeña aula sobre circunferencia. Obrigado.